Olá, pessoal. A gente está aqui para mais uma correção aí. Essa aqui se refere à revisão, né? Nós vamos ter, segundo o calendário, nós teríamos o provão a partir do dia 15. Mas como houve essa semana vacinação, talvez isso mude. Não tenho certeza ainda, não houve nenhum comunicado a respeito, mas a gente está aqui para fazer a nossa correção, tá bom? Vou tentar agilizar para poder facilitar aí o carregamento do vídeo, né? Quando eu postar, tá bom? Então vamos lá. Trata-se dos exercícios de revisão da segunda etapa, né? Os assuntos aqui abordados são biosfera e ciclos biogeoquímicos. Primeira questão, ela diz o seguinte: para compor um tratado sobre passarinhos, é preciso primeiro que haja um rio com árvores e palmeiras nas margens, e dentro dos quintais das casas que haja pelo menos goiabeiras, e que haja por perto brejos e iguarias de brejos. É preciso que haja insetos para os passarinhos, insetos de pau sobretudo, que são os mais palatáveis. A presença de libélulas seria uma boa. O azul é importante na vida dos passarinhos, porque os passarinhos precisam, antes de ser belos, ser eternos. Eternos que nem uma fuga de bar. De Passarinhos, Manuel de Barros. No texto, o conjunto de elementos escritos de forma poética em relação aos passarinhos pode ser associado, sob o ponto de vista biológico, ao conceito de... Bom, ficou claro aí para vocês que ele retrata características desse organismo, né? Necessidades que esse organismo tem. Ele fala muito aqui da alimentação deles, né? Elementos que estão ali à disposição dele, deveriam estar à disposição. Então, nesse caso, né, no que a gente fala sobre ambiente, sobre ecologia, a gente está falando ali do nicho ecológico. Então, essa seria a resposta aí para essa primeira questão. Segunda questão. Há espécies de insetos cujos machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo. Porém, na hora de alimentar-se, a fêmea busca o sangue de outros animais, enquanto que o macho se alimenta da seiva das plantas. Nessas circunstâncias, podemos afirmar que, bom, mesma espécie, mesmo habitat, né? Estão ali no mesmo ambiente, estão no mesmo esconderijo, como disse o texto, porém a alimentação é diferente. A fêmea ela tem que fazer uma postura de ovos, né? Então ela precisa ali daquele sangue quente. Os machos eles se alimentam de seiva, é uma alimentação mais silvestre. Então, mais uma vez, a gente está falando aqui do nicho, né? Das necessidades desses organismos. Então, a resposta mais adequada seria a letra A. Ambos ocupam nichos ecológicos diferentes, porém têm o mesmo habitat. Número 3. Em uma floresta ocorrem 3 espécies de árvores, igualmente bem-sucedidas e numerosas. Essas árvores constituem, bom, olha aí, são 3 espécies de árvores, né? Cada espécie, ela diz respeito a uma população, né? Então, até estamos falando aqui, inclusive, que elas são bem-sucedidas e numerosas. Você tem inúmeras árvores ali daquela espécie. Esse conjunto formaria ali uma comunidade, mas aqui ele não sugere isso. Ele sugere 2 comunidades, sugere 3 comunidades, uma população, 3 populações, um ecossistema. O ecossistema ele tem que levar em consideração fatores bióticos, que seriam aí essas árvores, né? E fatores abióticos. Então, não é o caso da gente poder assinalar. A resposta mais adequada aqui, a resposta correta, 3 populações. 3 espécies de árvores, 3 populações. Vamos ao número 4. Observe essa figura. Então, vamos observar aqui primeiro. Ó, a gente vê um tipo de vegetação, né, um vegetal, e nas suas raízes a gente vê uma série de bolinhas aqui. Essas bolinhas, um texto que a gente estudou sobre ciclos biogeoquímicos, no caso de nitrogênio, né? Essas bolinhas aqui se referem a colônias bactérias, como sugere aqui o enunciado do exercício. Olha, os nódulos formados nas raízes das leguminosas resultam da colonização por bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, essas bactérias, elas tiram o nitrogênio, buscam esse nitrogênio da atmosfera e fixam ali no solo, naquela região, para que ele possa se transformar num nitrogênio orgânico, vamos dizer assim, né? Uma molécula orgânica. Então, essas bactérias aí fixadoras, né? Elas costumam formar essas bactérias numa relação de simbiose com esse organismo, né? Essa planta, um ajudando o outro, e aí eles acabam produzindo, conseguindo fixar esse nitrogênio. O exercício continua dizendo: devido à presença desses nódulos nas raízes, as sementes leguminosas, como a soja, por exemplo, são boas armazenadoras de
Bom, nitrogênio é o elemento essencial para a formação de proteínas, né? Daí a importância desse nutriente na nossa vida. Esse nitrogênio, ele é extremamente importante porque ele também constitui as sementes da nossa vida, que seria aí o DNA, nas suas bases nitrogenadas, né? Então, a resposta adequada aqui seria, a resposta correta, proteínas, tá? Proteínas, essa é a resposta certa. Questão número 5, considere as seguintes definições. 1. Conjunto de todos os indivíduos de uma mesma espécie vivendo em uma mesma área em um mesmo intervalo de tempo. Lembra lá das 3 espécies de árvores, né? Que nós tínhamos 3 populações? Então, aqui a gente está falando de uma população, né? Conjunto de todos os indivíduos de uma mesma espécie. Então, população. 2. Conjunto de todas as populações que ocorrem em uma determinada área. Bom, se eu reunir essas populações aí, eu estou formando uma comunidade. 3. Conjunto de todos os ecossistemas terrestres. Bom, se eu levar em consideração aqui os seres bióticos, os abióticos, as relações entre esses seres, né? E todos os ambientes em que esses seres possam sobreviver, eu estou formando ali a biosfera, né? O conjunto de vida, né? A esfera de vida. Todos os ambientes ali onde é possível a vida se estabelecer. Então, aqui eu estou falando da biosfera. Nesse caso, a resposta mais adequada não, a correta, né? População, comunidade e biosfera. Para o conceito 1, população, para o conceito 2, comunidade, para o conceito 3, biosfera. Vamos à sexta questão. Pesquisadores do Departamento de Biologia da UEPB realizaram um estudo de macrofauna do açude do Bodocongó. Não, gente, vamos ler isso aqui direito. Bodocongó, localizado na cidade de Campina Grande. Eu conheço Campina Grande, minha família é paraibana. Como diz meu irmão, gato que nasce no forno não é biscoito, né? Então, posso me considerar paraibana também, mas nasci aqui no Rio de Janeiro. Coletando os seguintes organismos: 5 gastrópodes, caramujos, 8 caraciformes, peixes, 10 dípteros, insetos, 2 quelônios, cágados, tartarugas, né? Espécie de tartarugas, vamos colocar assim. 2 ciconiformes, garças, anuros, que no caso aí seriam 3 sapos e 3 rãs. Esse pequeno açude contém, então vamos lá, 7 comunidades e uma população, 2 comunidades e 7 populações, 1 comunidade e 7 populações, 5 comunidades e 3 populações, 1 comunidade e 1 população. Vamos lá, gente. A gente tem que levar em conta, para saber o número de populações, as espécies que estão ali presentes, certo? Então, vamos lá. Nós temos as espécies de caramujos, 1. Nós temos de peixes, 2. Nós temos as de insetos, 3. Temos as de cágados, né? 4. Temos as de garça, 5. Temos as de sapos e temos as de rã. Então, nós temos 7 populações. 7 espécies, 7 populações, tá? Então, vejam bem, todos esses organismos ali, eles convivem onde? Segundo o que diz aqui, ó, no açude do Bodocongó. Nesse açude, elas estão ali reunidas. Então, nós temos 7 populações, um conjunto com 7 populações, formando uma comunidade, né? Então, ele diz aqui, ó, 7 comunidades de uma população? Não. 2 comunidades, 7 populações? Também não. 1 comunidade, 7 populações? Sim. Essa é a resposta aqui, correta. 1 comunidade e 7 populações, tá? Para as opções que nós temos, óbvio, né? Aí vamos à questão número 7. Ficou um pouquinho aqui, eu estou escondidinha aqui atrás da resposta, a gente vai tentar visualizar. Esse esquema representa alguns eventos do ciclo da água. Indique nele os processos físicos numerados que ocorrem nesse ciclo e informe de que maneira os vegetais podem contribuir durante o processo. Bom, vamos lá, gente. Aqui, ó, primeiro que está acontecendo aqui é evaporação, né? Primeira coisa aí é evaporação. A água que ela absorve calor e ela consegue se separar, quando a temperatura aumenta, as moléculas elas tendem a se separar. E aí ela acaba perdendo essa forma, ela fica na forma de vapor, né?
Ela perde a forma líquida, vai para a forma de vapor. Subindo aqui, você vai indo para regiões com a temperatura mais baixa. Então, ela vai perder calor. Perdendo calor, as moléculas voltam a se reaproximar e aí você tem a forma líquida dessa água. Reparem, e eu já falei isso para vocês na aula, né? As nuvens significa água na forma líquida, tá? Então, aqui no número 2, nós temos a condensação. Aqui, o processo físico que está acontecendo aqui é a condensação. A água está saindo do estado líquido, está saindo do estado gasoso e está indo para o estado líquido, tá? E o que está acontecendo aqui no número 3? Está chovendo. Essa chuva aqui a gente caracteriza como precipitação, né? A água retorna aí na forma de precipitação, caindo. Quando ela cai, ela pode se infiltrar no solo, ela pode voltar para um rio, para um mar, né? E, obviamente, que os animais, os vegetais também vão absorver essa água e isso contribui também para evitar a erosão, porque quando a água bate nas folhas, ela, quando vai cair para o solo, ela já vai cair com menos intensidade. Então, isso também ajuda a evitar a erosão, né? Aí eu tenho aqui, ó, contribuição dos vegetais. Acelera o processo de evaporação através da transpiração das suas folhas, repondo o vapor da água na atmosfera. As plantas, elas também transpiram. Não sei se já passaram debaixo de uma árvore e aí você sente uma gotinha assim na sua cabeça ou no seu braço e você pensa que até um passarinho fez uma gracinha, quando você olha, não, é gotinha de água, né? Porque a árvore, ela também transpira, tá? E como eu já disse, toda a água conta para esse processo do ciclo da água, tá? Toda a água. Aqui também. Contribui para o equilíbrio do clima e da atmosfera, da própria atmosfera, e previne os fenômenos da... Aqui não está mostrando porque eu estou cobrindo, eu vou tentar depois me diminuir aqui nessa forma, mas previne os fenômenos da erosão, né? Quando um solo está ali fixado por raízes de um vegetal, ele tem menos chance de sofrer erosão, né? Então, por isso que nas encostas é importante você ter uma camada de vegetação ali que possa sustentar aquela terra ali nas suas raízes. Então, ela também contribui para isso, tá? Bom, vamos à questão número 8. Na biosfera, o carbono fixado na pontinho em pontinho retorna gradativamente à atmosfera em consequência da pontinho em pontinho e da pontinho em pontinho. O que completa corretamente a frase se encontra na alternativa. Bom, a gente tem aqui alguns processos, né, que são decorrentes que podem completar aqui. Aí cabe a gente chegar a um denominador comum. Na biosfera, o carbono fixado na respiração, o carbono ele é fixado na respiração, ou ele é fixado na fotossíntese, ou seria na transpiração. O carbono ele está na forma de gás, né? E nós não conseguimos, por exemplo, fixar o carbono pela nossa respiração. A gente não consegue respirar e absorver esse carbono e colocar ele lá nas nossas células. Não temos condições de fazer isso, né? Mas os vegetais, sim. Os vegetais conseguem absorver esse carbono, né? E fixar pelo processo de fotossíntese, né? Então, na biosfera, o carbono fixado na fotossíntese retorna gradativamente à atmosfera, então ele volta à atmosfera em consequência de quê? Ele volta à atmosfera pela expiração, então é no processo de respiração. Quando você respira, você tanto inspira quanto expira. Nesse processo de expiração, de colocar o ar para fora, o carbono sai, né? Gás carbônico, né? No caso, o carbono sai nessa forma de gás carbônico. Então, aqui seria a respiração. E por último, e da pontinho em pontinho, queima de combustíveis fósseis. Toda vez que você queima alguma coisa, toda vez que tem uma combustão, você alimenta essa combustão com oxigênio. Você precisa de oxigênio para essa queima acontecer, né? Mas, conforme vai acontecendo ali aquela queima, um dos produtos é justamente do gás carbônico. Durante a queima tem a produção de gás carbônico, então ele volta para a atmosfera através da queima de combustíveis fósseis, né? Por isso que a gente tenta aí minimizar essas situações com alternativas, né? Fontes de energia alternativas para evitar que combustíveis fósseis, por exemplo, né, contribuam com mais gás carbônico na atmosfera, podendo aí entrar em um desequilíbrio e levar até mesmo ao superaquecimento, né? Então, a gente teria aqui como resposta certa a opção C.
Fotossíntese, respiração e queima de combustíveis. Vamos para a nona, nessa sequência é a última, mas tem mais duasinhas aí que são da apostila, tá? Então, olha só. Nos ambientes aquáticos, o ciclo do carbono pode ser esquematizado simplificadamente, conforme mostra o esquema a seguir. Então, repara que aqui a gente está no ambiente aquático, tá? E ele mostra esse esqueminha aqui. Olha só, tem a etapa 1, tem a etapa A, tem a etapa B. Dessa etapa A, libera-se substâncias, absorve-se substância, utiliza-se substâncias, né? Olha, para ela poder acontecer. Na etapa B, a mesma coisa. A gente tem que reparar quais são essas substâncias aí que estão sendo utilizadas e quais as que estão sendo eliminadas aí para que o processo ocorra, para que os processos ocorram, né? Então, diz aqui, estude-o com atenção e assinale a opção que descreva a participação do plâncton na etapa A e B. Bom, vamos lá. O que é plâncton? Eu coloquei aqui um lembrete para vocês poderem se situarem, né? Então, nós temos, o plâncton ele pode ser dividido em duas situações, né? O fitoplâncton são as algas microscópicas, tá? E então, quando a gente chama de plâncton, né? Esse plâncton aí seriam essas algas que realizam a fotossíntese. E também faz parte ali daqueles plânctons, os zooplânctons, são minúsculos animais aquáticos como larvas, né? Então, são minúsculos animaizinhos que muitas vezes a gente nem consegue perceber, né? Larvinhas de mosquito ou de peixe, né? Então, que estão ali naquele ambiente, são considerados zooplânctons, tá? Até mesmo protozoários também. Bom, aí aqui, vamos ver qual seria a resposta mais adequada. Vamos entender esse processo aqui da etapa A. Repara, ele está usando oxigênio e está liberando gás carbônico e energia. Usa também compostos orgânicos, né? Se alimenta aqui de compostos orgânicos. A gente pode traduzir esses compostos orgânicos como glicose, por exemplo. Então, qual é o processo que se realiza usando oxigênio e glicose e produzindo energia e gás carbônico? É a respiração, né? Para as nossas células respirarem, para a respiração celular acontecer, precisa de oxigênio, precisa de glicose. Dentro das nossas células, especificamente dentro das mitocôndrias, vai acontecer a produção de gás carbônico e vai acontecer a produção de energia. A gente viu ali aquelas séries de etapas, né, como o ciclo de Krebs, que vai originar nisso aqui. Então, aqui a gente entende a etapa A como uma respiração. E a etapa B é justamente o contrário, olha só. Libera-se o oxigênio e utiliza-se o gás carbônico. Você precisa do gás carbônico dentro desse organismo aqui, precisa de energia solar para que isso aconteça. Ó. A produção de compostos orgânicos, que é liberada, tá vendo? Depois do processo ocorrido, e a liberação de oxigênio, de gás oxigênio. Então, repara nas setas, a indicação das setas, o que está acontecendo, tá? Essa etapa libera gás carbônico, essa etapa usa o gás carbônico. Essa etapa libera o oxigênio, essa etapa usa o oxigênio. Então, aqui a gente tem a respiração, aqui a gente tem a fotossíntese. E aí, vamos ver o que seria mais adequado aqui para a resposta. O zooplâncton participa das etapas A e B. O zooplâncton participa da etapa B? Não, porque aqui se trata da fotossíntese. O zooplâncton não tem elementos para que a fotossíntese aconteça, né? Como diz aqui, ó, são minúsculos animais. Animais não realizam a fotossíntese, então, não. O fitoplâncton só participa da etapa B? Não, porque o fitoplâncton, a gente tem ali aquelas algas, elas tanto respiram quanto realizam a fotossíntese, assim como qualquer planta também. Ela respira e ela realiza a fotossíntese. Nós não realizamos a fotossíntese, nós respiramos. Mas as plantas, as algas, elas realizam os dois processos. Então, a letra B está inadequada, está errada. O zooplâncton só participa da etapa B. Pelo contrário, né? O zooplâncton não realiza a fotossíntese, né? Ele só participa da etapa A. Então, está errado. O fitoplâncton participa das etapas A e B. Aí sim, tanto realiza a respiração quanto realiza a fotossíntese. Essa está correta. O fitoplâncton só participa da etapa A. Não, ela respira e realiza a fotossíntese. Então, a mais adequada aqui, a resposta correta seria a letra D, tá? Letra D.
Essa foi a última daquela folhinha ali de exercícios, né, que eu passei para vocês, de revisão. Agora a apostila tem 2 questõezinhas aqui que a gente vai ler para poder fechar esse vídeo aqui, que já ficou maior do que eu imaginava. Vamos lá. É uma questão tirada do Enem de 2007. Nos últimos 50 anos, as temperaturas de inverno na Península Antártica subiram quase 6 graus Celsius. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado e precipitado a precipitação de neve. Então, olha só, ao contrário do esperado, o aquecimento ele tem aumentado a precipitação de neve, quer dizer, aumenta a produção de neve ali, a liberação de neve, né? Cai neve ali naquela região, né? Isso ocorre porque o gelo marinho, que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação da temperatura, o que permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na forma de neve. Logo depois de chegar a essa região, certas espécies de pinguins precisam de solos nus para construir seus ninhos de pedregulhos. Se a neve não derrete a tempo, eles põem seus ovos sobre ela, sobre a neve, né? Quando a neve finalmente derrete, os ovos se encharcam de água e goram. Goram, ficam gorado, né? Já ouviram falar de ovo gorado, né? Fica misturado ali, né? Não poderia nem dizer estragado, mas vamos entender assim a grosso modo, né? Estragam, né? Aí, então, veja bem. A partir do texto acima, analise as seguintes afirmativas. O aumento da temperatura global interfere no ciclo da água na Península Antártica. Ele interfere nesse ciclo da água? O que vocês acham? Repara que vai haver maior, aqui ó, ele diz, ó, permite mais umidade, escape para a atmosfera e essa umidade cai na forma de neve, né? Então, repara isso aí. O aquecimento global pode interferir no ciclo de vida das espécies típicas da região de clima polar? Vocês acham que o aquecimento global aí acabaria interferindo, né? A gente queima bastante florestas aqui, usa bastante combustível fóssil, libera bastante gás carbônico para a atmosfera, isso faz com que o aquecimento global se intensifique. Isso chega lá, afeta esses organismos também, ou só nos afeta aqui? A existência de água em estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns biomas. Vocês sabem que existem determinadas espécies que têm que viver sob determinada temperatura, né? Então, olha o que ele diz aqui. A existência de água em estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida de alguns biomas. Alguns biomas, aquelas espécies ali daquela região, elas só vão conseguir sobreviver se houver neve, né? Bom, diante disso tudo que foi colocado aqui, é correto se afirmar que apenas a 1 está correta? Apenas a 2? Apenas a 1 e 2? Apenas a 2 e a 3? Ou será que as 3 estão corretas? Qual a conclusão que vocês chegaram? As 3 estão corretas, né? O aumento da temperatura global interfere, sim, no ciclo da água na Península Antártica. O aquecimento global pode interferir no ciclo da vida de espécies típicas de região de clima polar. E a existência de água em estado sólido contribui fator crucial para a manutenção da vida de alguns biomas, sim. Né? Tem espécies que só conseguem sobreviver em regiões abaixo de zero, né? Bom, então, vamos para a última. Espero que vocês tenham conseguido chegar a essas conclusões. Gente, lembrando que eu sei que essas questões aqui, muitas vezes, elas estão na internet disponíveis, né? Porque elas são sempre usadas como referência de provas, né? Mas é importante que vocês, não acho ruim que vocês vão buscar lá a informação e tem que descobrir qual é o certo, não. Mas é importante que antes vocês façam esse exercício mental aí para ver se vocês chegam àquela conclusão, né? E se não, quando são confrontados com a resposta certa, se fez sentido para vocês. Isso é importante, tá? Então, vamos aí à segunda questão e última da apostila. O nitrogênio é essencial nos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através da absorção pelas raízes e pelos animais através da alimentação. Voltando, nós não conseguimos absorver, nós precisamos de nitrogênio, porém nós não conseguimos absorver esse nitrogênio que está aí disponível na atmosfera. A gente só consegue fazer isso depois que as plantas fixam ele no solo, utilizam ele na sua constituição e a gente se alimenta dessas plantas, né, com nitrogênio, ou nos alimentamos de animais que comeram aquelas plantas, né? Aí a gente consegue esse nitrogênio. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente.
E o excesso que é transportado para os cursos d'água tem causado a eutrofização, é o nome que se dá quando você tem excesso de nitrogênio aí nos espelhos d'água, tá? Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos. Então, como é que a gente pode fazer com que o nitrogênio fique preso ali naquele solo? Quem é que consegue fazer isso, né? O método sustentável, visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, é o ou a adição de minhocas na terra, a irrigação de terra antes do plantio, o reaproveitamento de esterco fresco, o descanso do solo sem adição de culturas, a fixação biológica nas raízes por bactérias. Repare, adição de minhocas na terra. O que a terra vai fazer? O que a minhoca vai fazer? Ela vai arar aquela terra, porque ela vai fazer túneis, né? Ela vai trazer matéria orgânica para aquele solo, porque ela consegue fazer isso quando ela digere o nutriente dela, né? Então, não tem nada relacionado a segurar o nitrogênio ali. Essa estaria fora. Irrigação da terra antes do plantio, irrigar a terra vai produzir mais água até, né? Vai encharcar mais essa terra aí. Também não. Reaproveitamento do esterco fresco, o esterco é matéria orgânica. Não tem nada associado a segurar o nitrogênio aí e evitar que ele escorra, né? Não. Descanso do solo sem adição de culturas. Bom, você faz isso para evitar o esgotamento, né? O esgotamento, usar bastante nitrogênio ali, ou os outros nutrientes, e aí você dá você parando com a produção ali de alguma agricultura, você dá um descanso para o solo, né? Mas você não evita o escoamento desse nutriente que está em excesso, né? Agora, a fixação biológica nas raízes por bactérias, aí sim, você fixa ali aquele nutriente ali, porque as bactérias estão ali usando no seu metabolismo e você evitaria esse escoamento aí, né? Então, o mais correto aqui seria, de fato, a letra E. Você não está usando ali nenhum agrotóxico, você não está usando ali nenhum elemento químico que vá reagir com esse solo, que possa causar algum prejuízo ao ser humano, você está usando o próprio elemento vivo, né? Um elemento sustentável ali, que você introduziu ali naquele fator, né? Naquele ambiente. Então, a resposta certa seria, de fato, a letra E, tá? Gente, o vídeo ficou maior do que eu imaginava, mas faz essa forcinha aí para vocês poderem fazer a correção de vocês, tá? Eu já sinalizei aqui quem fez as atividades e espero vocês aí, conto com vocês aí para a próxima. Beijo, fica com Deus. Vou estar aí para tirar dúvidas se precisar, tá? Tchau, tchau.